Uma capacitação voltada para a disseminação de grupos reflexivos para homens autores de violência foi realizada pela Coordenadoria da Mulher. O objetivo é dialogar com os profissionais que já realizam os grupos reflexivos e formar novos profissionais a fim de expandir a metodologia dos grupos reflexivos pelo estado de Sergipe. O grupo reflexivo é uma política pública no enfrentamento à violência contra a mulher, porque trabalha diretamente com o homem agressor de forma educativa para a redução dos índices de violência. A psicóloga Laís coordena há pouco mais de um ano o grupo no município da Barra dos Coqueiros e a experiência tem sido exitosa. Esse evento é de suma importância porque a gente consegue fortalecer essa atenção que a gente tem nos grupos reflexivos a esses homens, tendo mais segurança teórica, técnica, com maior embasamento e conseguindo buscar melhorias para o atendimento dessas pessoas. Já a assistente social Elisandra atua no combate à violência doméstica na capital de Aracaju. Segundo ela, a ideia é criar um grupo reflexivo na estrutura do município. Nós vamos implantar sim o grupo reflexivo porque a gente entende que ele é um potencializador, né, um instrumental nesse quebra de ciclo de violência, né, porque a gente entende que esses homens eles precisam repensar certas atitudes, né, o que parece ser natural não é, né, então assim, homem não nasce violento. Né? Então, assim, tudo é formação, tudo é um contexto cultural e a gente precisa dialogar sobre isso, sobre as nossas atitudes frente a atos, né? Então, assim, a gente precisa repensar. Então, entender que masculinidades não é sinônimo de violência, né? Então, a gente precisa pensar nisso, porque esses homens vão ou voltar com essas companheiras, né, que eles cometeram aquele ato violento, ou vão se relacionar com outras pessoas. Então, é preciso realmente que repensar, né, para que novas violências, novos atos não aconteçam. Então, o grupo reflexivo é muito importante nesse sentido de rompimento de ciclo de violência. O objetivo é justamente capacitar profissionais como Laís e Alessandra, que atuam nos CRANs, CREAS e CRAS, para aprimorar e expandir os grupos reflexivos em todo o estado de Sergipe. Estamos muito felizes, a gente conseguiu trazer a melhor qualificação possível para poder implementar esses grupos reflexivos no estado todo. Hoje só temos 19 e pretendemos ampliar bastante. Ontem, inclusive, tive uma reunião com a prefeita e a prefeita colocou que vai ser uma política pública dela implementar os grupos reflexivos aqui em Aracaju. Durante a apresentação, foram abordadas as políticas de criação e implementação de grupos reflexivos para homens autores de violência no país. Mais do que ir abordar as importâncias dos grupos, os palestrantes trouxeram suas experiências. Dentro do grupo de pesquisa Margens, que eu trabalho na UFSC e coordeno, do Departamento de Psicologia, a gente tem feito capacitações em diversos locais do país, Tribunal de Justiça, Segurança Pública, Ministério Público, além de capacitar profissionais e pesquisas de mestrado, doutorado, em ações nacionais e internacionais, com parcerias, para a gente entender melhor esse processo. Eu trabalho com os homens, masculinidades, trabalho com a questão do feminicídio e metodologias que possam ser aplicadas na prática do profissional, que não fiquem restritas à universidade, mas que cheguem aos profissionais de modo geral. Portanto, essas capacitações são muito importantes nesse sentido. Nós temos hoje dados, inclusive do mapeamento, né, que a gente fez junto com o professor Adriano, junto com o grupo Margens da UFSC, que foi lançado ano passado. E o mapeamento ele mostra para a gente o número que está aumentando de grupos reflexivos no Brasil. Então, a gente já tem uma média de 500 grupos reflexivos no Brasil. Mas acreditamos que todos os dias esse número está aumentando. E a reincidência, a gente tem uma média diferenciada por cada estado, mas gira em torno de uma média de 4% somente de reincidência, o que é um número muito baixo e que a gente, trabalhando com essa perspectiva do grupo, a gente quer diminuir ainda mais esse número de reincidência. Mais de 20 anos a gente já trabalha com a questão dos grupos de homens, né? E verdadeiramente a gente acredita que não é possível enfrentar a violência contra a mulher sem, né, trabalhar com os homens. E a gente acredita que, de fato, tem que ter uma política de Estado, né, uma política pública de atendimento aos homens, né, e que os homens também consigam, né, de alguma forma, ressignificar, né, aquilo que fundamenta as práticas de violência, né, que é esse machismo estrutural, né, que está presente na vida de todos nós. Então, trabalhar os grupos reflexivos, trabalhar os homens autores de violência é muito além de trabalhar os homens que são denunciados de violência dentro de uma delegacia ou do judiciário. É importante implicar os homens a essa conversa, porque é muito difícil, né? Todos os dias a gente olhar nos noticiários
os feminicídios, as práticas de violência contra a mulher e, de fato, assim, os grupos reflexivos até o momento, uma das respostas mais eficazes, no sentido de construir ali algo que vá na raiz daquilo que edifica as violências. Então, a gente acredita que esse é um caminho sem volta. Foi mostrado o crescimento dos grupos reflexivos no Brasil em 3 anos. Em 2020, foram registradas 312 iniciativas. Em 2023, já se registravam 498 iniciativas. Em Sergipe, estão em atuação 17 grupos reflexivos. De acordo com estudos realizados, a eficácia dos grupos reflexivos está na não reincidência dos homens autores de violência. A gente conseguiu verificar que desde que começou em 2015, de 450 homens que foram atendidos, apenas 6, antes da pandemia eram 2,7%, após a pandemia 6,7% de reincidência, quando antigamente, antes desses grupos, a reincidência era de 60%. Então, a gente acha, dentro da coordenadoria, que é uma política pública extremamente indispensável ao combate à violência doméstica, porque aquele homem que, em um determinado momento, violentou alguma mulher, ele não voltará a fazer isso com outros tipos de relacionamento. Então, é isso que a gente está buscando aqui. Os profissionais que participaram da capacitação avaliaram a iniciativa da Coordenadoria da Mulher. Tem sido uma experiência muito interessante, né? De início, existe todo um preconceito, né, por se tratar de homens em situação de violência, mas o que a gente consegue perceber é que após os grupos reflexivos, eles saem com uma outra visão de como se relacionar, de como lidar com a vida em si, retirando essa ideia de que o homem tem que ser necessariamente violento para se posicionar. Então a gente acaba desconstruindo, né, certas masculinidades que colocam o homem nessa posição. Esse curso é de fundamental importância, porque nós estamos aqui com as principais referências nacionais no tema, na temática, né, de grupos reflexivos. Então, assim, eles têm a maior expertise, então vai contribuir significativamente para o nosso trabalho, principalmente para nós que estamos iniciando ainda. Então, assim, entender como é a estrutura de um grupo, né, qual é a função realmente desse grupo, tirar nossas dúvidas, né, ter essa estrutura de informação é fundamental para que esse grupo realmente atinja o objetivo dele, que é refletir e romper ciclos de violência. Por hoje é só, o Sergipe Justiça se despede aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.